E aí, massa! Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico, rapaz. Eu falando sobre um tema polêmico. Por que o real se desvaloriza tanto? Por que quando você vai no mercado hoje, você vai com 50 pila lá, a notinha da onça, crente que você tá abalando pra comprar um bocado de coisa, uma rebanhada de coisa, e você não compra nada. E antes não era assim. Por que não era? Vou te colocar alguns históricos, alguns fatos, falar alguns exemplos, algumas experiências, para você entender melhor por que isso acontece, por que isso vem acontecendo ao longo dos anos, beleza? Já que a gente vai falar por que o real se desvalorizou tanto, a gente tem que ter uma moeda padrão de comparação, porque ele está desvalorizando em relação a quê? E quando você fala assim, real desvalorizou, normalmente, assim como o real, todas as outras moedas, elas são comparadas ao dólar, que é proveniente dos Estados Unidos, que é a economia mais forte, mais potente do mundo. Enfim, para começar aqui, eu vou colocar uma comparação mais prática para você entender como que essa variação do real acontece na prática. Então, eu vou colocar alguns exemplos para você visualizar com mais facilidade como que essa variação afeta na sua vida, beleza? Vou colocar dois produtos para comparação aqui, que são produtos internacionais, o Big Mac e a Coca-Cola, e eu vou colocar 2 anos aqui em comparação também, o de antes e depois, né? O valor de antes eu vou colocar o ano de 1994, que quando foi criado o Plano Real, e o ano de hoje. Estamos em 2022, então eu vou colocar o valor de hoje. No ano de 1994, o Big Mac, ele valia exatos 2,42. Claro que não é nada exato, é uma média, mas ele equivalia a uma média de 2,42 reais. Já no ano de 2022, ele vale cerca de 21 reais. Então, multiplicou 10 vezes o valor que você compraria com 21 reais. Antes você comprava 10 Big Macs e hoje você compra um Big Mac. Essa é a variação da moeda, beleza? E a Coca-Cola, a variação é a mesma, que antes era o valor de 80 centavos e hoje é o valor de 8 reais. Que hoje você compra uma Coca-Cola, antes você compraria 10. Dá pra fazer um estrago no estômago. Mas o que eu tô dizendo com isso? Eu tô dizendo com isso que o poder de compra do brasileiro está sendo reduzido, porque ele está comprando menos coisa com a mesma quantidade de dinheiro. E esse fenômeno dá-se o nome de inflação. Inflação é quando o preço infla, ou quando o preço aumenta, quando o preço está esticado, alto, está grande. Então é exatamente isso que acontece. Você sabia que em 1994 um real equivalia a $1? Olha que maravilha. Então as moedas eram exatamente iguais. No ano de 2022, que é o ano atual, $1, no dia que eu estou falando aqui para você hoje, 5,14 reais. O dólar vale hoje 5 vezes mais que o real. Agora você sabia que o euro, ele já valeu menos do que o real? Eu sou um merda, meu irmão. No ano de 1993, o real valia mais que o euro. E hoje, no dia que eu tô falando aqui pra você, o euro equivale a quase 6 vezes o real. É uma diferença absurda num curto espaço de tempo, se for levar em consideração de 1994 para hoje, são apenas 28 anos, então é um tempo curto para uma variação tão grande de moeda. Agora você pode estar se perguntando como que a moeda variou em tão curto espaço de tempo, mas isso já aconteceu alguma vez na história? Já aconteceu de maneira muito pior. No período do ano de 1980 ao ano de 1990, aconteceu um fenômeno chamado hiperinflação. A inflação era muito mais alta do que eu pude mostrar aqui para você, que em 28 anos variou 10 vezes. Naquela época, a hiperinflação era em torno de 84% ao mês de valorização. Então imagine, só em um ano os valores eles atualizavam em 800%. Então algo que estava valendo R$1 hoje ia valer 80 no final do ano. Então imagine a diferença absurda que era. Desde essa época, a mentalidade do brasileiro já foi se modificando, de modo que, imagine se você morasse nessa época, em um mês pro outro, os trem variava quase que 100%, 84%, praticamente o dobro do preço. Tudo que você pudesse comprar hoje, você compraria, porque você sabe que mês que vem já vai estar quase o dobro do preço. Aí o que você fazia? Você ia no mercado e comprava tudo que você via pela frente. Daí que surgiu a compra do mês, porque se você deixar para comprar no outro mês, já vai estar o dobro do preço. Vamos comprar logo agora. Eu sei que eu vou comer, eu sei que eu vou usar celular, usar carro, então vou comprar tudo agora. Essa cultura foi inserida na cabeça do brasileiro, na mentalidade do brasileiro, de pegar o dinheiro hoje e gastar tudo.
gastar tudo na máxima velocidade possível, de modo que eu sei que amanhã vai estar o dobro do preço, então vou gastar logo. Só que essas coisas foram mudando durante o tempo. A inflação hoje não está o dobro de um mês para o outro, mas a mentalidade ficou na cabeça do brasileiro. Imagine se você morasse nessa época, você não tinha plano de longo prazo. Plano de longo prazo não existia, porque como que você ia fazer um plano de longo prazo com alguma coisa, sendo que no outro mês o valor já estava totalmente diferente das coisas. Então, às vezes você queria comprar um carro, você estava começando a se planejar aqui para comprar o carro, estava fazendo o seu planejamento financeiro para que o dinheiro não comprometa a sua renda mensal, tá tudo divididinho, mas pô, chega no outro mês, o preço do carro que valia 35 mil, por exemplo, tá valendo o dobro. Como que você vai comprar um carro? Você comprava hoje, tudo hoje, e isso comprometia sua renda mensal, comprometia seus planos, comprometia seus sonhos, comprometia tudo. E imagine, para ficar uma comparação mais louca ainda, se você tivesse comprado, por exemplo, naquela época, desde a época de 1980, se tivesse comprado um Big Big, se você comprasse um Big Big na época de 1980 e comprasse o mesmo Big Big hoje, o Big Big ia estar valendo bilhões de tanta inflação que teve desde aquela época até hoje. E qual que foi a saída, a estratégia do Brasil de tentar conter essa inflação? A estratégia era a seguinte: as coisas iam ficando mais caras, eles, ao invés de aumentar a quantidade de zeros nas cédulas, eles trocavam o nome da moeda. Então o Brasil trocou o nome de moeda 6 vezes. Já foi o nome Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro de novo, Cruzeiro Real e Real. Foram trocados os nomes das moedas para que a inflação passasse despercebida pela população. Mas por que o Plano Real foi algo tão simbólico, assim, tão eficiente naquela época e até hoje, inclusive? Porque o Plano Real, ele dizimou praticamente a inflação, que era de 80% por mês para 8% por ano. Então a inflação abaixou muito e naquela época o real foi até comparado com o dólar. Claro que no longo prazo a moeda vai se tornando o que ela realmente propôs, mas essa variação não fica tão absurda assim. Fica muito alta se você for comparar uma com a outra, mas ela não fica uma variação de bilhões. Porque, por exemplo, desde o Plano Real, que foi criado em 1994 para hoje, se a gente for comparar a época do real e a época do dólar, por exemplo, o real em 28 anos de história, ele variou mais de 500%. O que você compra hoje é 5 vezes mais do que você comprava antes, e o dólar, ele variou um pouco menos que 100%. Então, as coisas que você compra hoje, antes você compraria cerca de 2 vezes mais. Aí você pode me perguntar aqui, por que esse contexto histórico afeta tanto a vida do real? Porque naquela época, nesse ano de 1980, 1990, o Brasil teve um período específico da história que ela foi governada por militares. Nesse tempo, os militares fizeram um investimento mais arriscado, que foi, eles pegaram dívidas em dólar e investiram em infraestrutura do país para aumentar a arrecadação. Só que eles não contaram que haveria uma crise do petróleo logo depois, que aumentou os preços, e esse investimento que eles fizeram não houve retorno suficiente para pagar a dívida. Sendo assim, a dívida foi se acumulando ao longo do tempo, e como houve um certo descaso por parte deles, essa dívida foi se acumulando e foi aumentando cada vez mais a dívida externa, chegando a valores de aproximadamente 100 bilhões de dólares nos anos de 1990. E aí, o que o Brasil fez? Já tinha muita dívida externa, ele começou a aumentar a dívida interna para poder pagar a dívida externa. E qual que foi a estratégia do Brasil? Foi pegar dinheiro da população, foi aumentar a arrecadação e oferecer títulos públicos que fossem atraentes aos investidores. Porque imagina a cabeça dos investidores como estava agora. O Brasil estava muito volátil. A ideia do investidor é sempre investir em algo mais seguro, certo? Qual que era o país que é o mais seguro, que tem alta rentabilidade e baixo risco? Estados Unidos, a maior economia do mundo. Não é só o brasileiro que faz isso, são todos os países que fazem isso. Europa, parte da Ásia, África, América do Sul, todos os países eles pensam da mesma forma. Eu vou investir meu dinheiro, eu não quero perder meu dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu invisto uma parte aqui e invisto uma parte fora. A parte fora você vai colocar onde? Numa parte mais segura, que são os Estados Unidos. Então todo mundo pensa da mesma forma. Só que para o Brasil pegar dinheiro desses investidores que estavam investindo fora,
o que ele tinha que fazer? Ele tinha que oferecer propostas que fossem interessantes para que esses investidores não deixar de investir fora, porque ninguém deixa de investir fora, mas você diminuir a quantidade de porcentagem de portfólio que você tem fora para alocar um pouco dentro do Brasil. E aí o Brasil, o que fez? Ele distribuiu títulos públicos que tivessem uma porcentagem atraente para os investidores, e os investidores ficaram de olho e começaram a investir em títulos públicos que foram oferecidos para ele. Só que qual foi o problema? Vai ter uma hora que esses títulos vão vencer, certo? Então quando você compra títulos públicos, normalmente você compra com uma data de prazo, uma data limite. Então, por exemplo, você compra para ele vencer em 2025, você compra para vencer em 2026, 2027. Para o governo tá ótimo. Ele pegou o seu dinheiro por um período de tempo, ok, massa. Só que vai ter uma hora que ele vai ter que te pagar de volta. Na hora que as pessoas iam pegando o dinheiro delas de volta e investindo em outras coisas, o governo se ligou que ele começou a pagar e começou a ter que pagar de volta. E aí, o que foi feito? A emissão de mais títulos públicos, ou seja, foi criada dentro do Brasil uma bola de neve negativa, com que você tinha dívida externa e tinha dívida interna com os próprios brasileiros. E aí, beleza, quando você tem dívida interna e dívida externa, qual que é a solução? Todo tipo de dívida, quando você tem uma dívida, ou seja lá governo ou qualquer pessoa, como que você faz para quitar a dívida? Só tem duas saídas. Ou você gasta menos, ou você ganha mais. O que o governo fez? Ele começou a ganhar mais. Como que ele vai ganhar mais? Aumentando a arrecadação. Como que ele vai aumentar a arrecadação? Aumentando os tributos, aumentando os impostos. Então foi assim que os impostos aumentaram tanto. O governo aumentou a quantidade de tributos, mas ele deixou parado a quantidade de dinheiro que estava gastando. Então os gastos públicos eles não foram reduzidos, eles foram mantidos, inclusive até aumentados, e a arrecadação também aumentou, então tudo subiu. Imagine um cenário, nesse cenário atual que o governo estava de problemas financeiros. Os juros eles estavam muito altos, só que com os juros altos o governo não incentiva o investimento de empresas privadas, porque os juros estão muito altos. O dinheiro passa da mão do privado para o público, certo? Ao passo que os juros estão mais baixos, as empresas se sentem mais confiantes em investir, têm mais dinheiro para investir, então o dinheiro passa do público para o privado. Essa que é a mágica da riqueza, porque a riqueza não é o dinheiro estar com juros altos na mão do governo. Realmente riqueza é o dinheiro estar na parte privada, porque imagine você pensando como empresa, você pensando como trabalhador, não tem como muito o que pensar, né? Tem emprego, você pega, mas para ter emprego precisa ter oferta de emprego. Para ter oferta de emprego, precisa ter desenvolvimento. Então, se você fosse uma empresa, beleza, você é uma empresa. Você tem dinheiro para pagar o seu funcionário? Não tenho. Então, como que eu vou contratar? Quando os juros estão numa configuração de baixo, tem mais consumo, tem mais riqueza, tem mais dinheiro, tem mais produção e, consequentemente, tem menos desemprego, tem menos pobreza, tem menos tristeza. É uma complexidade um pouco maior numa conjuntura em que o país ele está pensando em gastar muito rápido. Lembra em toda essa conjuntura que eu citei para você antes. Agora eu vou colocar uma situação aqui mais atual para você. Dá para você pensar no real em longo prazo, em curto prazo, em muito longo prazo, em médio prazo. Mas se você for colocar ele em pontualidades de anos, você pode ver que no ano de 2021 a gente teve um problema de pandemia. E no ano de 2021 o real foi a sexta moeda que mais desvalorizou no mundo. Foi muita desvalorização para o real. Porém, no ano de 2022, o real está sendo a moeda que mais está valorizando no mundo. É uma conjuntura diferente. Essas foram basicamente o histórico que eu queria para você, alguns fatos, alguns exemplos para você pensar, para você ter a possibilidade de dar a sua opinião própria sobre esse assunto, beleza? A minha opinião sobre esse assunto é que a desvalorização do real vem muito em função da má gestão pública. Então, a gestão pública, ela não é uma gestão também pontual. Ela não é uma questão de, foram 4 anos ruins. Foram 4 anos mal geridos. Não. Como a maioria dos investimentos, como a maioria das empresas, o Brasil é uma empresa. Quando você não planta, você não colhe. A má gestão da moeda real não é uma gestão de 4 anos. São todas as gestões. Por quê? Pense bem. Primeiramente, a
gente tem que pensar na estrutura que a gente tem, que o brasileiro tem. Os governantes, eles normalmente não têm a preparação suficiente para exercer o cargo que eles exercem, certo? A segunda questão é que normalmente esses profissionais, eles pensam em se reeleger, eles não pensam em possibilidades de melhorar o país. Quando a gente vota, a gente tá votando numa pessoa que, por exemplo, a gente busca, não, essa pessoa é honesta, mas isso teria que ser um requisito básico, você ser honesto. Outra coisa que acontece muito, como eles só pensam em se eleger, às vezes eles fazem estruturas, montam um palco, digamos assim, que eles compram a mídia e agem bem perto da eleição com o objetivo de se reeleger. E outro problema também é que uma gestão não conversa com a outra. Então, às vezes você está fazendo aqui um processo, você sai da empresa, começa outra pessoa e começa praticamente do zero. Então, às vezes um projeto bom, ele não permanece. Às vezes um projeto bom começa, ele não é finalizado. Então, como que uma empresa lida com esse tipo de mudança, com esse tipo de mudança constante, que é nada mais nada menos que o Brasil, que você tem uma gestão de 4 anos, chega 4 anos, ou você reelege, ou você tem outro presidente que tem um plano totalmente diferente para o país, que não conversa com outro governo, não pega os pontos positivos do anterior e replica ou continua, não. Começa praticamente do zero, deixando o país perdido, porque o país é uma máquina, é uma empresa. E o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é um dos países maiores do mundo, então o Brasil tem a potencialidade, o Brasil é autossuficiente em tudo. Se o mundo todo fechasse e ficasse só o Brasil era autossuficiente em tudo. O Brasil tem uma potencialidade muito grande de se desenvolver e não consegue, devido a problemas vários, como instabilidade política, corrupção, gastos excessivos, medidas populistas e vários outros problemas que acontecem. E quanto mais os problemas acontecem no Brasil, mais os investidores pensam, não, eu não vou investir no Brasil, eu vou investir em um país que seja mais estável, que as coisas estejam mais tranquilas, que eu veja, olhe para o país e fale assim, não, esse país eu posso investir porque o povo não está se matando lá, o povo não está na loucura. E isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Eu dou um exemplo recente para você aqui, o conflito que estava acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A bolsa, principalmente da Europa, ficou como? Uma loucura. Várias instabilidades no mundo levam a os investimentos dos investidores particulares e de empresas nos Estados Unidos por ser algo mais seguro, mais estável. Aí você pode estar se perguntando também. Você falou e não me disse nada. O que isso muda na minha vida? Não tô vendo diferença aí. Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. O que isso muda na sua vida? Tudo. Porque quando você vai comprar seu pão na padaria, o pão vem da onde? Do trigo. Você sabia que 40% do trigo ele é importado? Qual você acha que é a moeda que regula todas as importações? É o dólar. Se o dólar aumenta, a importação aumenta. Se o preço da importação aumenta, o preço do trigo aumenta. Se o preço do trigo aumenta, o preço do pão aumenta. Então, afeta na sua vida. Se o pão hoje está mais caro, é por causa que tem uma série de acontecimentos que levaram ao preço do pão aumentar. Então, o preço do pão não aumentou assim. O dono da padaria falou, não, hoje tá valendo R$1, amanhã vai valer 2. Ele não tirou isso da cabeça dele. Se ele manter aquele pão a R$1, ele não vai ganhar dinheiro, ele vai perder dinheiro. Se você tá trabalhando naquilo e não tá pagando suas contas, pra que você tem? Por isso que as coisas aumentam e isso afeta sim a sua vida, diretamente. E isso não só é em questão em matéria-prima, é em questão de produtos, em serviços, por exemplo, televisões, máquinas, equipamentos, carros, todo tipo de produto que você imaginar, vários são importados. Aí você pode perguntar para mim, o que eu posso fazer diante desse cenário? Bom, você tem várias possibilidades. A primeira delas, se você quiser se expor a uma moeda diferente, é trocar moeda. É chegar, pegar o seu real e trocar de uma moeda para outra. Por exemplo, R$1, você troca de R$1 para €1 ou para $1. Você pode fazer essa troca cambial, certo? A segunda possibilidade é você investir em mercados internacionais por meio da Bolsa de Valores. Você pode fazer isso dentro do Brasil, inclusive. Você pode comprar a famosa BDR, são os Brazilian Deposit Receipts, que são recibos de empresas do exterior, só que você faz essa compra em reais. Normalmente você compra 1/6 da ação do exterior. Então você está exposto a mercados internacionais dentro do Brasil em reais de uma maneira mais um pouco diversificada. E a terceira forma é você abrindo conta em outro país. Então você se expõe diretamente a outra moeda. Por mais que você esteja investindo em BDRs, você ainda tem um valor em reais. Então se o real desvaloriza, seu patrimônio desvaloriza um pouco também. Só que quando você abre uma conta totalmente fora, tem duas questões que você precisa ver. A primeira questão
é a questão de imposto. Você precisa estudar a questão de imposto, porque o imposto dentro é bem mais barato do que o imposto fora, né? Porque você está envolvendo dois países. O segundo ponto é o fator positivo, por exemplo, de você estar saindo da sua moeda e começando a colocar parte do seu patrimônio em outra moeda. Pode ser que vale a pena e pode ser que não vale a pena, depende do seu objetivo, né? Então, uma vez que você tem uma parte do seu patrimônio fora, você tem a possibilidade de ter uma rentabilidade diferente atrelada a uma moeda diferente da sua, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo no like aqui e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos ficar por aqui e até a próxima! Coração alado!